Oi, gente, vocês estão bem? Espero que sim. Bom, formato novo de Fofoca na Copa, né? Tô disponibilizando pro YouTube e Spotify. Espero que vocês gostem desse formato. Eu percebi que as visualizações caíram bastante em relação ao Instagram, mas é uma coisa que até me conforta um pouco, porque eu prefiro que quem esteja aqui esteja consumindo esse conteúdo com um pouco mais de consciência, sabe? De querer consumir isso, do que seja uma entrega do algoritmo, uma coisa meio maluca de você estar ali e tá sendo invadido pela minha voz, como na For You do TikTok ou como é no Reels do Instagram. Eu prefiro que você chegue até aqui para consumir esse conteúdo e consuma ele com algum grau maior de consciência. E hoje, para variar, a gente vai falar de uma coisa aleatória, obviamente, porque esse espaço é sempre para falar sobre coisas aleatórias, mas tem duas coisas que estão me atravessando e que eu quero dividir com vocês. A primeira coisa é sobre parcerias, falar não e afins. E a segunda coisa, se eu chegar lá, é um pouco sobre descontrole da vida. Vamos começar então pela primeira coisa. Faz muitos anos já, né, que eu sou militante em direitos humanos, em feminismo, e faz muitos anos que eu proponho parcerias para as pessoas e que as pessoas me propõem parcerias. Então, nesses últimos, pelo menos, 6, 7 anos, é muito comum eu ser convidada para alguns projetos e também convidar pessoas para projetos que eu estou desenvolvendo, para coisas que estão acontecendo. E nos últimos, pelo menos 3 anos, eu tenho sido muito mais seletiva para as coisas que eu falo sim. Vou até colocar nos últimos 1 ano e meio, para ser mais certeira, vai. Acho que é um processo que ele vem acontecendo nos últimos 3 anos, mas eu acho que no último 1 ano e meio eu me apropriei disso e nos últimos meses eu coloquei o laço, assim, sobre essa decisão. Sempre que alguém propõe alguma coisa pra gente, o primeiro balanço que eu acredito que a gente tem que fazer é: você tá me propondo uma parceria ou você tá me pedindo algum tipo de ajuda? E não significa que pedir ajuda é ruim ou que eu não vou te ajudar, se esse for o caso, tá? Mas eu acho que quando a gente vai propor uma coisa pra pessoa, quando alguém nos propõe alguma coisa e a gente deixa isso muito claro, olha, eu estou te propondo isso porque eu preciso de ajuda, ou eu estou te propondo essa parceria por conta disso, disso, disso. Nath, qual que é a diferença? A diferença é que a ajuda, não necessariamente quem tá ajudando vai ganhar alguma coisa. Pode ganhar uma realização pessoal, pode ganhar uma massagem no ego, pode entender alguma coisa nesse processo, enfim. Mas quando eu te peço ajuda de alguma coisa, não necessariamente eu tenho alguma coisa para te oferecer. Na verdade, eu estou sinalizando que eu preciso dessa informação, desse conhecimento, dessa mão de obra, o que quer que seja, que eu esteja te pedindo ajuda. Quando eu te proponho uma parceria, a gente tem que pensar num ganha-ganha. Olha, eu estou te propondo essa parceria porque eu posso te oferecer isso. E você, em contrapartida, pode me oferecer isso. E é por isso que eu estou estabelecendo essa parceria com você. E aí eu acho que é legal a gente pensar que as parcerias, elas podem ter um tempo determinado, elas podem ter uma situação específica, elas podem ter os combinados que a gente quiser, contanto que seja claro quem tá ganhando o quê, tá? E aí eu gosto muito da gente pensar que isso tem que ser claro, porque a partir do momento que a parceria ela começa a ficar descompensada, alguém começa a se sentir injustiçado. E isso de cara vai refletir nessa relação. Então pode ser que a gente precise de uma parceria por um determinado tempo para ter um conhecimento específico, para terminar um projeto específico, para chegar numa determinada informação, uma determinada pessoa, um determinado lugar, enfim, não sei o que é. Só que as nossas intenções, elas precisam estar muito claras, porque senão a gente vai propor um projeto para a pessoa parecendo que é uma parceria, mas na verdade a gente só quer um pedido de ajuda. E aí quando a gente traz isso, a chance da gente receber um não ou da outra pessoa ficar meio assim é muito maior. Então antes de você trazer um projeto para uma pessoa, você precisa colocar no papel muito claro o que você ganha em relação a essa parceria e o que a pessoa também ganha em relação a isso, tá? E quando alguém te propõe alguma coisa, a gente precisa normalizar e naturalizar a pergunta. Tá, mas e o que eu vou ganhar com isso?
E você tem que naturalizar isso tanto para você, no seu interno, de parar e pensar, pera lá, será que eu quero, que eu posso, que eu tenho agenda, que eu tenho tempo para aceitar isso? O que eu ganho com isso? E também dividir essa pergunta para a pessoa que está te propondo. Porque se ela está te propondo uma parceria, ela tem que ter no mínimo pensado o que você ganha com isso. E pode ser que você ganhe uma coisa pontual, do tipo, olha, eu preciso dessa informação e você pode me dar essa mentoria pontual sobre isso, ok? Eu preciso de determinada coisa, você pode atuar comigo nesse contrato, ou eu preciso da sua indicação, enfim, eu preciso da sua influência, da sua credibilidade, o que quer que seja que a pessoa precise. Ela precisa ter muito claro o que ela precisa de você nessa parceria e o que você precisa dela. Porque senão é só um pedido de ajuda. E tá tudo bem pedir ajuda. É ótimo que a gente sempre tenha redes e mais redes pra gente pedir ajuda. Só que a gente tem que deixar claro. Olha, a gente pode marcar um almoço porque eu preciso da sua ajuda? Eu posso te ligar porque eu preciso da sua ajuda? Posso te mandar uma mensagem porque eu tô precisando da sua ajuda? Não disfarçar isso, e isso não é disfarçar no sentido pejorativo, é porque às vezes a gente também não entendeu que o que a gente tá precisando não é de parceria, é de ajuda. Então a gente precisa normalizar a pergunta, tudo bem, e o que eu vou ganhar com isso? Porque se você normalizar, pensar, tudo bem, e o que eu vou ganhar com isso, fica mais fácil para você aceitar ou negar alguma proposta. Porque inclusive a conclusão pode ser, olha, você não vai ganhar nada com isso. Eu só tô precisando mesmo. E você pode aceitar. Você pode olhar para isso e falar, tudo bem, eu aceito. Ou você pode, dentro da sua agenda, falar, não, nesse momento eu só posso me colocar em projetos que eu ganho alguma coisa, seja monetariamente, seja de visibilidade, de experiência, enfim. No fim da linha, a moeda que a gente sempre tá usando é o tempo. E aí você precisa ter elementos objetivos para escolher se você quer lidar com isso, se você pode lidar com isso. Se seu tempo chega nesse espaço, tá? E aí, vou linkar com o segundo assunto que eu quero falar a respeito. Eu fui pegar muito de surpresa na última semana com a notícia da morte de uma pessoa, que eu não tenho contato faz muitos anos já, mas de alguma forma mexeu bastante comigo essa notícia. E o jeito que eu lido com as coisas normalmente é escrevendo a respeito. E aí uma das coisas que eu escrevi era: faltou a última conversa. Faltou existir uma conversa que ela não existiu. E aí enquanto eu conversava sobre isso com o Kaká também, ele falou, mas não fica martelando sobre isso, né? E eu falei, não, eu não fico. Porque eu sei que naquele momento eu tive a conversa que eu dava conta de ter. Faltou. Adoraria ter sentado um dia na mesa do restaurante e dito algumas coisas e ouvido outras, sabe? Faltou aquele passa-régua. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho consciência de duas coisas. Tenho consciência de que eu fiz o que eu dava conta de fazer naquele momento. E aí, talvez, por eu acreditar em algumas coisas, inclusive na terapia, né? Eu acho que essa conversa existiu em um outro momento, sabe? Essa conversa existiu num sonho, essa conversa existiu num textão, essa conversa existiu numa mensagem que eu escrevi ou não enviei, mas essa conversa existiu pra mim. Então eu fico muito tranquila em saber que dentro das resoluções que eu poderia ter tido, essa foi uma resolução que eu tive comigo. E que agora eu tô muito em paz, inclusive para mandar mensagem para as pessoas com os meus sentimentos, confortando de alguma forma, enfim. Porque foi uma conversa que eu tive comigo e comigo eu resolvi. E talvez não seja o cenário ideal esse. Mas por que eu tô te dizendo isso? Porque às vezes, e eu acho que vai linkar muito com o último Fofoca na Copa que eu falei um pouco sobre o WhatsApp, né? Às vezes a gente tem a mania de impor o nosso tempo pro outro. E às vezes eu tô pronta ou estava pronta para ter tido essa conversa e não necessariamente significaria que o outro estivesse. Então não adianta eu me colocar no arrependimento de, olha, poderia ou deveria ter tido essa conversa. Porque conversas
pressupõe 2 pessoas, pelo menos. Para eu ter um diálogo, eu preciso de que pelo menos 2 pessoas estejam envolvidas nisso. Senão vai ser um monólogo. E às vezes a gente precisa de monólogos. Eu falo muito isso para as minhas clientes, né? Antes da gente aceitar um acordo, antes da gente, enfim, selar alguma decisão, se colocar na frente do espelho e ter essa conversa. E olhar como que o nosso corpo responde a cada uma das decisões. Se eu aceitar o acordo, se imagina falando, olha, eu aceito por conta disso, disso, disso. Como que seu corpo te sinaliza? Olha, eu não aceito esse acordo por causa disso, disso, disso. Como que seu corpo te sinaliza? Minha terapeuta me fala muito uma coisa que eu gosto muito de pensar, que é quando a gente sofre para tomar uma decisão, é que na verdade a gente já tomou. Então, a decisão de não ter tido essa conversa antes, ou a decisão de negar uma proposta de um projeto, muitas das vezes, se a gente está sofrendo para ter a conversa, se a gente está deliberando para aceitar, é porque na verdade a gente já não aceitou. A gente está com todos os sinais de que não é para aceitar, mas de alguma forma a gente tenta insistir por carinho, por pensar que talvez seria a coisa certa. Eu tô misturando 2, 3 assuntos muito desconexos entre si, mas que aqui dentro tem feito uma conexão nas últimas semanas. Tudo isso para dizer, avalia. A gente tem as respostas. E parar com essa dicotomia de resposta certa, de decisão errada. Cara, a vida é muito mais complexa do que caixinhas de certo e errado. A gente faz o que a gente dá conta de fazer naquele momento. Eu intermediei um acordo já faz muitos anos e tal, e foi um dos primeiros acordos que eu intermediei. Várias vezes quando eu olho pra ele eu penso, olha, juridicamente hoje talvez eu faria diferente. Mas eu preciso pensar que naquele momento a jovem advogada dava conta de fazer aquilo. E mais do que a jovem advogada, a situação daquela mãe pedia aquela urgência. Então pedia aquele acordo resolutivo. Nem sempre dá em todas as relações. Hoje mesmo eu fiz um post no Instagram agora falando, né? 4 cláusulas que poderão constar no seu acordo de pensão alimentícia. E aí eu fiquei pensando que tem cliente que pode me falar, mas no meu acordo não constou isso. Não constou porque às vezes a necessidade de um acordo é tão urgente, é tão gritante, a gente precisa homologar alguma coisa e a coisa homologada vai ser melhor do que o nada, que tem coisa que a gente consensualmente deixa passar. Estratégias de momento de vida. É difícil, cara. E aí eu tenho pensado nisso, que eu gosto de ler muito, assim, eu leio muita coisa. Eu fico pensando, né? Tem tanto livro, assim, de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, Comece pelo Porquê, essencialismo, enfim, de gestão do próprio tempo, atividade. E aí a gente vai falando sobre sobre o que demanda e tal. Mas eu acho que se a gente parar um pouco e respeitar não só o nosso tempo, como o tempo do outro, a gente começa a pensar no que a gente está propondo. Isso aqui que eu tô propondo é bom pra quem? Nem tudo é sobre dinheiro. Na maioria das vezes não é, inclusive. Como que eu me relaciono com essa pessoa? Dá pra eu fazer um projeto com ela? Quanto tempo eu ficaria vinculado a esse projeto? Coloque prazos nas coisas. Não faça propostas, parcerias, projetos ad eterno no tempo. Coloca prazo. Vamos tentar por 2 meses, 6 meses, 1 ano. Você se vincula a esse tempo, tá? Queria falar disso com vocês e acho que pra fechar aqui nosso papo, eu tenho pensado muito o meu uso das redes, assim, é muito contraditório. Eu nunca usei o Instagram na ideia exclusiva de monetizar a rotina, de colocar o que dá pra dividir, o que não dá, e cada vez mais me assusta um pouco essa ideia da gente algoritmizar, sei lá se existe essa palavra, a vida, sabe? E eu tenho Fofoca na Copa que eu falo só disso, a gente tá cobrando pessoas reais, mas a gente tá disposto
a consumir sem esse filtro. Hoje deve fazer uns 6 meses, talvez, que eu decidi não usar filtro mais. E é maluco, porque quando eu entro no Instagram e de repente eu coloco um filtro, eu me sinto esquisita. É como se eu quisesse limpar. Porque sim, gente, tem traços de vida acontecendo. E sempre que você tá propondo alguma coisa, você tá propondo pra mim como pessoa. Mesmo que no final da linha esteja um CNPJ e uma assinatura de CNPJ, sou eu, Natália, pessoa física, que compro isso. Vamos pensar o que a gente está propondo para o outro? Vamos pensar quais relações estão sendo estabelecidas? Assim como relações de afeto, tem muita coisa que faz muito sentido por muito tempo e depois deixa de fazer. E é justamente para isso que a gente tem contratos, né? Para que a gente possa desfazer as relações sabendo o que cada um vai arcar nessa dissolução. Nath, mas as relações não são contratuais. Relações de afeto não são contratuais, nem sempre. Na maioria das vezes não são. Mas é por isso que a gente faz os contratos. Existe um poema que eu acho que eu já falei dele aqui algumas vezes, que ele começa falando: depois de um tempo você entende que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E aí eu arrisco a completar dizendo que depois de um tempo você entende que os afetos não são contratuais, mas ter previsões contratuais faz com que a gente possa lidar só com os afetos, com o luto, com o término, com a separação. Quem dera a gente conseguisse colocar as coisas na caixinhas e pudesse escolher os advogados que vão lidar com o divórcio, enquanto o psicólogo lida com a separação, enquanto as coisas fossem em caixinha, só que elas não são. Não são. E faltou a gente ter a última conversa. Mas se porventura a gente pudesse ter tido uma última conversa, eu me lembraria de uma vez que a pessoa me perguntou pra alguém, falou: você tá seguro? E eu responderia: ninguém tá. Ninguém tá seguro. É por isso que a gente faz contratos. Porque ninguém tá seguro. Beijo, gente. Comenta aqui se fez algum sentido pra vocês.